A primeira coisa que a gente tem que entender é de onde a gente veio para entender para onde a gente vai, né? Como a gente vai melhorar. Então a história da quimioterapia, ou dos remédios contra o câncer, ela não é uma história muito antiga, uma história relativamente recente. Ela começa ali na Segunda Guerra Mundial, quando, durante um acidente com um navio contendo uma arma química chamado agente mostarda, essa substância ela entra na ilha de Bari, né? O navio foi atacado e aquele agente mostarda, que é uma arma química terrível até, entra na ilha e aí várias pessoas têm vários danos relacionados ao agente mostarda, muitas pessoas morrem por conta dessa doença. E quando os médicos investigam o que estava acontecendo ali, eles detectam que o agente mostarda fazia várias daquelas lesões e uma das coisas que ele fazia também era diminuir a contagem de plaquetas e diminuir a contagem de células brancas. Então eles tiveram a ideia de pegar aquele agente mostarda e modificar em laboratório para transformar no medicamento para tratar a leucemia, que é o câncer das células brancas. E no começo foi visto que isso funcionava bem, você conseguia reduzir o número de células brancas. Obviamente era uma coisa tóxica, né? Não era um medicamento muito seletivo para as células cancerígenas, né? Era um medicamento que tinha um problema, que atacava células que se multiplicavam rápido. Espera aí que o Instagram tá baixo aqui, ó. Vamos ver se melhora. Pronto, estão me vendo, Instagram? Tá melhor? E aí? Tá bom. Bom, mas voltando aqui a falar desses primeiros medicamentos, tá? Então, o que acontecia? A gente viu que atacar o ciclo celular, atacar células que se multiplicam rápido, funciona contra o câncer, porque o câncer é uma célula que se multiplica rápido, né? Então, foram desenvolvidos uma série de medicamentos logo ali na década de 40, de 50 e a partir de 70 mais velozmente, porque os Estados Unidos põem dinheiro naquilo, né, no Cancer Act, que selecionam vários tipos de medicamentos que hoje são conhecidos como um grupo, como quimioterapia, que eles matam células que se multiplicam rápido, né? Então, porque o câncer se multiplica rápido, ele mata o câncer. E os efeitos colaterais deles são justamente em células normais do corpo da gente que se multiplicam rápido, né? Então, cai cabelo, alguns deles, né? Tem efeitos colaterais ruins, baixa imunidade por vezes, pode baixar plaqueta, às vezes pode dar um pouco de afta na boca, porque a pele da boca se multiplica rapidamente, né? Então, diarreia por vezes, tá? Então, são medicamentos que funcionam, sim, são medicamentos bons medicamentos, mas são medicamentos que por vezes são difíceis de fazer porque eles atacam também as células normais do nosso corpo que se multiplicam rápido, né? Então, a gente sempre tem que pesar, quando vai usar a quimioterapia, o risco da doença e o risco do tratamento, tá? A gente sabe que hoje os medicamentos, mesmo com esses efeitos colaterais, são medicamentos muito seguros. A gente conhece as doses, conhece os possíveis efeitos colaterais e a gente já tem uma série de medicamentos outros para reduzir enjoo, para aumentar a imunidade. A única coisa que a gente não consegue controlar muito é a queda de cabelo, né? Por vezes a gente usa aquela touca gelada para tentar evitar que o cabelo caia, mas nem sempre a gente consegue, tá? Então são medicamentos que, apesar de pesados de serem feitos, são feitos com alguma tranquilidade hoje, porque a gente já tem uma série de outras coisas para controlar os efeitos colaterais. Tá? Então esse é o primeiro grupo de medicamentos que a gente chama de quimioterapia, citotóxicos. Né? E aí tem uma série deles, que as pessoas costumam comumente chamar de a quimio branca, a quimio vermelha, que são os taxanes, a vermelha que em geral é doxorubicina, ou daunorubicina, ou epirubicina, né, que usa muito para câncer de mama. Tem uma série de outros, como a gente falou dos taxanes, que são uma classe importante que serve para vários tipos de doenças. Tem, enfim. E a gente tem uma série de outros que é 5FU, capecitabina, que tem até orais mesmo, eles funcionam dessa mesma maneira, tá? Como a gente evolui a partir daí? A gente chega num limite ali, a partir da década de 80, 90, a gente não consegue mais desenvolver novos medicamentos dessa maneira, porque os medicamentos chegam num limite. Eles conseguem controlar o câncer até um certo ponto, mas não mais do que aquilo que a gente já controlou até a década de 90 e 80. Então as coisas começam a mudar. A gente para de querer medicamentos que ataquem apenas o ciclo celular, ou seja, que ataquem apenas aquelas células que crescem rápido, e começa a querer medicamentos que ataquem os problemas específicos do câncer. Né? Então a gente passa do momento que eu só quero pesquisar remédio para o momento que eu vou pesquisar o câncer. Eu vou pesquisar como a doença funciona, quais são os defeitos daquela doença, as fraquezas daquela doença e como eu vou conseguir explorar aquelas fraquezas com novos medicamentos. Então a gente começa a estudar muito a biologia da doença, o comportamento normal da doença e as defesas os defeitos da doença. Então qual é a fraqueza, qual o calcanhar de Aquiles, como eu vou desenvolver um remédio que vai acertar aquele ponto especificamente. E aí começa uma nova geração de medicamentos que a gente chama de medicamentos-alvo, né?
O primeiro medicamento-alvo que a gente pode considerar é o tamoxifeno, que é um medicamento para câncer de mama que vai no alvo, que é o receptor do estrogênio, ou seja, a gente descobriu que o câncer de mama, em alguns casos, utiliza o estrogênio normal do corpo para crescer e bloqueia a ação do estrogênio na mama. Então, esse é um primeiro medicamento-alvo, um comprimido muito seguro de ser feito, quase não tem efeito colateral. E aí vem uma série de outros, né? A gente começa com anticorpos, como anticorpos contra o HER2, o trastuzumab, pertuzumab, tem anticorpos contra o EGFR, cetuximab, panitumumab. A gente começa a desenvolver moléculas que bloqueiam o sinal, ou seja, a comunicação entre as células, para fazer com que elas não percebam os sinais de crescimento. Então você tem todos os inibidores de EGFR, que usa muito em câncer de pulmão. Você tem o inibidor do RAF, que você usa em melanoma. Então a gente vai começando a perceber os problemas específicos e as falhas da célula cancerígena, e a partir dali criar novos medicamentos específicos para cada doença, para cada pessoa, tá? Conforme a gente vai estudando mais, a gente vai vendo que mesmo pessoas que têm a mesma doença, você pode ter alvos diferentes, tá? Então quando você fala câncer de mama, duas mulheres podem ter câncer de mamas completamente diferentes, né? Uma tem um HER2, outra tem o triplo negativo. Ou câncer de pulmão. Um sujeito pode ter um câncer de pulmão com a mutação do EGFR, o outro não tem mutação nenhuma específica e o outro tem a mutação do ALK. Cada um desses pacientes vai ser tratado de uma maneira diferente, enquanto lá na década de 70 a gente tratava todo mundo igual, como câncer de pulmão. Hoje a gente tem que saber qual é o defeito específico de cada doença para poder escolher cada remédio especificamente para cada pessoa, tá? Então essa é uma nova maneira de pensar e os remédios vêm se expandindo muito rapidamente, atacando esses alvos específicos, né? Cada doença tem seus alvos, e cada pessoa pode ter ou não ter um alvo, a gente sempre está procurando por eles para escolher o melhor medicamento. Então, esse é um momento que a gente vive desde 2000, 98, vamos botar para cá, a gente começa com essa nova onda de medicamentos-alvo contra os alvos específicos das doenças. Tá? E a nova fronteira que eu diria que vem de 2010 para cá é a imunoterapia. Então, qual é a ideia aqui? Eu não vou atacar a célula cancerígena diretamente, mas eu vou treinar o sistema imunológico da própria pessoa para que aquelas células de defesa reconheçam que o câncer não é uma célula normal e que ataque o câncer, que destrua o câncer. Tá? Então a gente começa com uma série de novos medicamentos que foram realmente revolucionários, né? Para doenças que antes não tinham tratamentos muito bons, como o melanoma, por exemplo, você tem resultados bastante interessantes, né? Tem pacientes que a gente acha até mesmo que curou esses pacientes, né? Só não diz que curou ainda porque é muito recente o remédio, a gente não seguiu os pacientes por tempo suficiente, mas a impressão que dá é que cura um número de pacientes, mesmo com doença espalhada. Para câncer de pulmão ele funciona muito bem, para câncer de rim, bexiga, ele começa a funcionar em vários lugares diferentes, vários tipos de câncer diferentes, e em particular doenças que tenham muitas mutações, que tenham muitos defeitos, né? Quando a doença tem muitas mutações, muitos defeitos, é mais fácil da tua imunidade reconhecer que aquela doença, aquela célula cancerígena é uma célula estranha, né? Quando é uma doença que não tem muitas diferenças para o corpo da gente, em geral a imunidade não percebe, ela passa pelo câncer e não consegue perceber que é uma célula cancerígena, né? Isso são doenças tipo o câncer de mama luminal, por exemplo, que tem receptor de estrógeno, a imunoterapia não funciona muito bem. Já câncer de pulmão, que a pessoa fumou bastante e tem vários defeitos, a imunidade passa por ali e percebe aquela célula na célula doente. Então cada doença vai ter um tratamento específico, né? Não vai ter um tratamento único que vai curar ou vai resolver o problema de todas as pessoas. A gente vai ter que entender cada doença de cada pessoa e ir selecionando os tratamentos de acordo com cada uma. Isso já é uma realidade hoje, né? Lógico que assim, a gente separa por grupos de pessoas, né? Não existe assim, essa pessoa X vai tomar 4 medicamentos, essa Y vai tomar 10, enfim. Não tem esse tipo de coisa. A gente sabe assim, as pessoas que têm essas mutações vão melhor dessa maneira. As pessoas que fumaram câncer de pulmão, imunoterapia talvez seja melhor. Então a gente vai melhorando a seleção do remédio, né? Escolhe o melhor remédio para a melhor pessoa dessa maneira. Isso vai se refinar para o futuro, né? O objetivo, a vontade das pesquisas é de cada vez mais escolher o melhor tratamento para a melhor pessoa no melhor momento, né? Pode ser que a gente agora não vou usar imunoterapia, vou guardar para um segundo momento, agora vou usar um inibidor de uma substância X, ou então vou bloquear a formação dos vasos sanguíneos nesse momento e guardar um outro remédio para o futuro. Vai ser assim mais ou menos que a gente vai tratar as pessoas, eu imagino, daqui a 5, 10 anos. Tá? Então, muito rapidamente, esse é o ambiente que a gente vai ter de novos medicamentos e de como a gente vai pensar a oncologia daqui para frente. Tá?